Nesse vídeo, nós vamos entender um pouco sobre as variáveis no PHP. Quando você quiser declarar uma variável, você sempre deve utilizar o sinal de cifrão antes do nome da variável. Outra característica que tem que ser observada é que as variáveis no PHP são case sensitive. Isso significa que uma variável chamada cont, declarada de letras minúsculas, é uma variável. Se você escrever a mesma variável cont com letras maiúsculas, a linguagem vai entender que são duas variáveis diferentes. E um outro detalhe importante é que o nome da variável, logo após você inserir o cifrão, ele não pode iniciar com o número. Ele sempre tem que iniciar ou com o underline ou com uma letra. E depois disso, você pode colocar números sem problema. Tipos de variáveis. Nós temos alguns tipos de dados, que nós podemos armazenar nas variáveis. O tipo inteiro, utilizado para números inteiros, ou seja, números maiores que zero e menores que zero. Então, eu posso definir uma variável e dar o valor para ela, por exemplo, de 10 ou menos 10. Esses dois valores são do tipo inteiro. O float, que são números em ponto flutuante, quer dizer o quê? Números decimais. Então, 2,5. E aqui vale lembrar que para você declarar um valor decimal na linguagem PHP, você deve utilizar o ponto e não a vírgula. Variável do tipo string, que é uma variável que armazena texto. Booleano, que assume o valor verdadeiro ou falso. Então, a variável booleana ou ela vai assumir true ou false. O array, que é usado para variáveis multidimensionais, então você declara vetores utilizando o tipo array ou mesmo matrizes. E objeto. No nosso curso, a gente vai trabalhar até com o tipo array. Então aqui nós temos um código de exemplo que demonstra a inicialização de variáveis com vários tipos diferentes. Então a gente tem aqui a variável int1. Veja que aqui a gente seguir os padrões antes mencionados, que é o cifrão, e ela começando sempre com uma letra, e após isso você pode colocar números. Então, int1 recebeu o valor 20, que é uma variável inteira. Depois foi declarado uma outra variável int2 igual a menos 10, que é uma variável inteira negativa. A outra variável num_fl com 2,5, uma variável float. Uma variável nome1, que recebeu o valor José. Veja que toda vez que você quiser atribuir o valor a uma variável e esse valor for um texto, você deve colocar esse texto entre aspas duplas. Variável do tipo string. E uma outra variável chamada preencheu, que recebeu o valor true, que é uma variável booleana. Vamos ver isso na prática. Esse é o código que eu acabei de mostrar para vocês e a gente vai testar ele no navegador. Então eu vou lá, arquivo, salvar como, Você pode digitar ele no seu computador aí, Eu já digitei para tornar a videoaula um pouco mais curta. Mas você pode dar uma pausa no vídeo aí e digitar esses valores. Vou lá em arquivo, salvar como. Vou salvar lá na pasta do C2 na pasta do AMP, www. E vou salvar como variáveis.php. Para testar, eu vou lá no navegador de internet. Vou abrir uma nova aba e vou digitar localhost /variáveis.php. Muito importante. Por que deu essa mensagem? Porque o servidor, o AMP, não está sendo executado. Então, para resolver esse problema, nós vamos lá no menu iniciar. Vou localizar o AMP server. E vou clicar aqui no ícone e vou startar todos os serviços. O ícone dele aqui perto do relógio, até ele ficar verde, e aí a gente atualiza a página. Ok? Então, vou atualizar a página. Veja que não foi exibido nada. Por quê? Porque no nosso código foi só declarada as variáveis. Eu não estou exibindo nada até então. Então, vamos utilizar um comando para mostrar alguma dessas variáveis. Então, vou dar o comando echo e o nome da variável. Por exemplo, int1. Veja que eu já utilizei o cifrão no momento da declaração, porém, toda vez que eu for fazer referência a uma variável, eu tenho que colocar o cifrão novamente. Eu quero exibir o valor da variável int1, eu não posso simplesmente escrever int1 dessa forma. Eu tenho que colocar o cifrão novamente. Então, eu vou salvar o arquivo, vou voltar lá no navegador e vou atualizar a página.
veja que ele exibiu o valor 20. Então, ó, int1 o valor é 20. Aqui eu fiz uma atribuição e depois eu exibi na tela o valor 20, né, através da variável int1. Eu vou colocar aqui, ó, uma aspa e eu vou colocar uma quebra de linha, um br, vou fechar a aspa. Vou salvar, vou atualizar. Aparentemente não mudou nada, né, mas se eu copiar, eu vou copiar o comando aqui e vou exibir a outra variável embaixo. Então eu vou exibir a variável agora, ó, int2. Então, olha lá, ó, menos 10, né? Se eu não colocasse o br, igual eu coloquei aqui, ele ia exibir um valor na frente do outro. Então, por isso que eu utilizei o comando br aqui. E por aí vai. Você pode exibir todas as variáveis aí. Num underline fl, vou exibir aí nome1. E por último, a variável preencheu. Vou salvar o arquivo. Volto, atualizo, vejo que ele mostrou para a gente, né? Então, o valor de cada variável que a gente atribuiu no código aqui. Beleza? Então, por enquanto, o que temos para falar de variável é isso daí.